paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Mais um dia, mais uma oportunidade de aprendermos da palavra do Senhor. E antes de darmos início à nossa aula, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esta aula, por mais este dia de aprendizado. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, Senhor, abrir o nosso entendimento. Senhor, preparar o nosso coração para recebermos da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com tudo que aprendemos no dia de hoje, Senhor, possamos aplicar nas nossas vidas, para que não sejamos só, Senhor, ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Toque cada coração, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, mude, Senhor, vidas, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para que possamos, Senhor, viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sempre começando com oração, né? Aprender da palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor é necessário orar antes, para que o Senhor, através do Espírito Santo, nos esclareça, né, com profundidade aquilo que nós estamos aqui lendo da sua palavra. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 8, que fala sobre o avivamento espiritual no mundo. Essa nossa revista está falando sobre o avivamento da obra do Senhor, né? E nós estamos agora falando sobre avivamento no mundo, mas já falamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, falamos do avivamento na vida de alguns servos do Senhor ao longo da sua caminhada, e hoje nós vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. Alguns avivamentos que ocorreram e estão marcados na nossa história. Então, nosso texto áureo diz: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do 7 ao 10, e depois do 47, do versículo 1 ao 5 e o 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Agora vamos para Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse rio.
Amém, meus irmãos? Hoje a nossa lição está baseada nesses 2 capítulos do livro do profeta Ezequiel, onde nós vamos falar sobre o avivamento, a representação do que é o avivamento. Por isso que nós estamos usando esses dois textos, né, que na verdade se cumpriram num tempo ali para a nação de Israel, mas vamos usar aqui para os nossos dias, aplicá-los como um paralelo para entender, né, o que realmente significa o avivamento aqui para os nossos dias. A nossa introdução diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, o tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. E nós já vamos para a nossa primeira pergunta dos nossos internautas. Oi, missionária Melissa, paz, tudo bem? Meu nome é Júlia Campos, eu sou de São Caetano do Sul e eu gostaria de saber a respeito do que o profeta Ezequiel alertou o povo. Um beijo! Obrigada, Júlia, por essa pergunta. A respeito do que o profeta Ezequiel estava ali alertando o povo, é a respeito do juízo de Deus. Então, esse juízo de Deus viria devido à desobediência e à apostasia de Israel, ou seja, o abandono dos princípios, dos ensinamentos que o Senhor estava trazendo para eles ali, através da lei de Moisés. Então o povo estava transgredindo e Ezequiel estava avisando que o juízo de Deus viria devido a esta posição, a esta forma que o povo estava se conduzindo. Então, diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então o Senhor estava aqui dando um aviso, né, sobre a situação de calamidade que eles estavam, sobre o juízo que viria, mas também sobre a restauração que viria após este juízo. O subtópico 2. Um vale de ossos secos, que foi o texto que nós lemos, Ezequiel 37. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. E nós vamos para a nossa segunda pergunta dos nossos internautas. A paz, missionária Melissa, tudo bem? Eu sou o Rogério Marques do ABC. Missionária, o que a visão no Vale de Ossos Secos representava? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, irmão Rogério, obrigado pela sua pergunta também. Sabe o que representava? A respeito do que era esta visão? A respeito da vida espiritual de Israel. Então, esta visão que o Senhor deu a Ezequiel representava a vida espiritual da nação de Israel, que embora eles não se vissem desta maneira, era daquele jeito, né, como ossos secos, sem vida. Ao olhar do Senhor estava o povo dele. Então ele leva o profeta ali para mostrar esta realidade, para que ele pudesse profetizar para o povo olhar a real condição, entender o que Deus estava falando sobre a vida espiritual deles. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão.
Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. E nós vemos, meus irmãos, e entendemos que quando a palavra de Deus, a palavra lançada de Deus sobre nós, sobre algo, e determinando algo, quando ela entra, ela traz vida. E é isso que precisava a nação de Israel receber diante do Senhor na sua vida espiritual, que se a palavra dele entrasse, como ele dizia para o profeta, profetiza, ou seja, lance a palavra, porque a palavra, irmãos, ela tem este poder de quando ela entra e nós damos ouvido à palavra do Senhor, ela muda, ela movimenta a nossa vida e a nossa história. Era isso que o Senhor queria, que o povo desse ouvidos à palavra dele, aquilo que ele estava mandando o profeta dizer àqueles ossos, que eles seriam colocados em pé, que haveria de tudo aquilo que estava vendo, sinal de morte, de sequidão, daquele ossos humanos espalhados sem ter junção nenhuma, mas através da palavra profética, eles seriam e se colocariam de pé novamente como um grande exército de Deus. Não um exército aqui que o Senhor está querendo dizer, um exército que iria para a luta, não. Como uma multidão de pessoas que se restabeleceu na sua vida espiritual. Porque é de forma específica que Deus estava falando com o seu povo, através desta profecia, desta visão dada a Ezequiel. Agora nós vamos para o subtópico 3, que é do segundo texto que nós lemos, o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou seja, mais ou menos 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Ele já sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Piscicultura, o cultivo ali dos peixes. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Então, os dois textos estão se referindo ali à vida espiritual de Israel, recebendo o renovo, vida, novamente. E aqui nesse processo das águas, o varão chamava Ezequiel para entrar na medida que já tinha estabelecida. Porque nós avançamos na nossa vida, meus irmãos, na nossa vida espiritual com Deus, a partir daquilo que Deus determina para nós. Os nossos passos vão em direção dele, mas também são medidos, e sempre ele pedindo para entrarmos mais nessas águas, né? Essas águas que trazem vida. E a Bíblia aqui vai dizer no capítulo 47 que por onde este rio passava, ele trazia vida. Amém? Assim é a palavra de Deus. Assim é que nós temos que sempre nos posicionar, sempre ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para vivermos além daquilo que nós estamos vivendo. O Senhor sempre, meus irmãos, nos chama a ir além daquilo que nós estamos vivendo. Nós podemos estar num momento e num crescimento espiritual que nós temos que sempre estar buscando isso em nossa vida. Porém, a medida vem dele, né? A medida para cada um de nós vem dele, mas ele sempre está nos convidando a ir um passo mais, numa profundidade maior com ele. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora ler aqui a síntese do tópico 1. O vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Então, esses dois textos, como eu disse no início aqui na nossa introdução, eles estão sendo usados como um paralelo, né, para demonstrar, para nos explicar, extrair lições para os nossos dias, porque são textos específicos para a nação de Israel que eles viveram, porém aplicável também para a nossa compreensão aqui, para entendermos o que é o avivamento, o que foi o avivamento naquele tempo para a nação, né, que passou pelo juízo de Deus, mas foi também restaurada. Deus tem restauração
para as nossas vidas. Ele mesmo promove a nossa restauração. Ele mesmo também nos chama, irmãos, e nos convida para este avivamento, que é necessário para chegar neste avivamento, é a busca, o arrependimento sobre as nossas vidas, os nossos pecados, a mudança de comportamento, entrar na obediência segundo a palavra de Deus. Isso vai nos trazer, irmãos, o retorno, quando é algo que vai sendo perdido. Por isso a palavra avivamento traz novamente as primeiras obras, a prática das primeiras obras. E é isso que nós estamos aprendendo ao longo de todas essas lições que nós temos aprendido dessa nossa revista. Nós vamos agora para o tópico 2, os grandes avivamentos no mundo. E nós temos mais uma pergunta dos nossos internautas. Vamos a essa pergunta. Graça e paz, missionária Melissa. Eu sou a Renata aqui de São Caetano. Missionária, nos cite os 3 países da Europa onde ocorreram o avivamento. Muito obrigada, fica com Deus. Amém. Os 3 países, Renata, agradeço pela sua pergunta. Os 3 países que passaram por este avivamento é a Inglaterra, a Alemanha e o país de Gales. Esse que nós vamos falar hoje aqui na nossa lição. Ocorreram outros também na nossa história, que depois no final eu vou deixar aqui algumas referências para acrescentar também, meus irmãos, aqui a nossa revista, a nossa lição. Subtópico 1, na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Irmãos, quem puder depois se aprofundar um pouquinho mais, porque aqui nós não temos um tempo hábil de falar, assim, contar todas de forma detalhada, mas é um período da nossa história no avivamento na Alemanha de uma forma muito linda, que Deus fez eles além dos mares, né, a pregar para aqueles que eram escravos. Então eles sabiam que se eles saíssem para pregar, falar das boas novas a essas pessoas, eles não conseguiriam retornar mais, mas mesmo assim eles decidiram partir e falar do amor de Deus àqueles que estavam literalmente presos, sendo escravos. E eles foram, né, e entraram nesse contexto para poder pregar as boas novas. Esse é o amor de Deus, esse é o avivamento. São pessoas que têm o coração, né, avivado, a chama mesmo acesa para poder falar do amor do Senhor ao outro. Pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. É esta a missão e é esta a mensagem, é falar do amor de Jesus e fazer o nome do Senhor conhecido, o seu sacrifício, falar do seu amor. Então, este foi o avivamento na Alemanha. Vamos agora na Inglaterra. Por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Winterfield atuaram com grande fervor missionário. Buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Irmãos, vocês viram, meus irmãos, ao longo da nossa revista eu tenho dito também isso, que uma pessoa, que manteve a chama acesa, foi usado por Deus para espalhar o evangelho e também com isso trazer o avivamento, o despertamento no seu tempo. Que nós possamos ser esses agentes, irmão. Nós vemos aqui a história, esses são registrados na história, né?
desse avivamento aqui na Inglaterra, que coisa maravilhosa, eles estavam lutando contra o quê? O formalismo. Então, em cada tempo, em cada época da história, no contexto de cada século, vamos dizer assim, houve uma queda, né, da obediência, da fé, da obediência à palavra do Senhor. Então isso foi, de certa forma, ensinado, né, passado para frente, porém estes homens aqui chegaram com uma nova mensagem, não é assim, e com isso promoveram um grande avivamento no seu tempo. Agora nós vamos falar sobre o avivamento no país de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Então, meus irmãos, começou ali no país de Gales, através de um adolescente que se reuniu com amigos. Irmãos, que maravilha, que maravilha. Você fala assim, eu sou muito novo, já estou muito idoso. Não, eu quero esperar um pouco para mim poder me lançar, para poder me lançar na obra do Senhor. Olha aqui, irmão, um adolescente que estava ali com um amigo, né? Se reuniu com seus colegas, contou a visão que ele recebeu e com isso trouxe um grande avivamento ali. Então que nós possamos, meus irmãos, aprender, né? Tirar lições de tudo isso que nós temos lido aqui, visto que está registrado na nossa história. Agora aqui o subtópico 2, nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual, teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Olha, meus irmãos, a história vai se repetindo, né? Nós vamos lendo aqui as razões, os motivos pelo qual veio um avivamento e nós vamos vendo os pontos que nós temos no nosso tempo, a carência também deste avivamento no nosso tempo. Pontos muito parecidos com o que eles estavam vivendo. Vamos para o subtópico 3, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, do Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse assunto, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Então começou aqui este movimento, né, nos Estados Unidos através de Charles Fox. E aí, meus irmãos, olha aqui, em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, Wilson Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciado por Parham, que começou lá na cidade de Topeka, no Kansas. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa,
1312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. E sobre esse tema nós temos uma pergunta também. Vamos à nossa pergunta? Oi, missionária Melissa. Eu sou a Priscila Ferreira, aqui de São Paulo, e eu tenho uma pergunta. Que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? Um beijo e muito obrigada! Que linda, Priscila. Obrigada pela sua pergunta. Então, qual que é o tipo de avivamento que ainda impacta o mundo? É o avivamento pentecostal, ao qual nós acabamos de dizer aqui também, que já começou lá nos Estados Unidos, também existiu lá no país de Gales, na Alemanha, onde nós estamos aqui aprendendo, na Inglaterra. Esse avivamento pentecostal que ainda acontece aqui no nosso século XX. Tá bom, Priscila? Vamos agora aqui para a síntese do tópico 2. Grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Amém, meus irmãos? Lembrando que o avivamento, ele produz, o que o avivamento vai gerar, a mudança que o avivamento traz. Mudança de vida, de atitudes, de comportamento. É isso que o avivamento tem que produzir. Senão você não pode dizer, ocorreu um avivamento. Então, quando nós lemos aqui cada avivamento que teve ao longo da história, nós podemos dizer que realmente é um avivamento porque permaneceu a mudança de atitudes e de postura de cada cristão. Então é necessário, não é um avivamento, não é você uma pessoa, eu sou uma pessoa avivada por falar em línguas, não. É por manter acesa a chama dentro do seu coração da obediência à palavra, do reconhecimento, do arrependimento, sempre pelos pecados, estar em constante vigilância, né, meus irmãos, através da oração também, para nos olharmos, vermos se a nossa vida está pautada na palavra, que quando nós começamos a nos distanciar dos princípios da palavra, sempre foi necessário, e Deus promoveu, né? Deus trouxe esses avivamentos a partir do arrependimento, da busca, né, do entendimento do povo dele, de perceber, e da percepção, né, irmãos, a sensibilidade. Quando se perde a sensibilidade espiritual, vai indo para a frieza, e você não percebe o quanto você está distante dos princípios da palavra. Então o avivamento acontece e há uma manutenção deste avivamento. Não é só um momento, em falar em línguas, um momento de ver sinais, um momento de estar em comunhão, um momento de adoração, um momento de obediência. Não, é uma constância. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3. Os avivamentos mudam a história. E nós já temos uma pergunta a respeito deste tema, mais uma pergunta. Vamos à nossa pergunta. Como vai, missionária Melissa? Tudo bem? Eu sou o Marcelo, aqui de Arujá, São Paulo. E eu gostaria de saber de você, que tipo de esferas é possível observar como impacto de avivamentos? Muito obrigado, missionária. Deus te abençoe. Obrigado, Marcelo. Excelente pergunta. Então, aonde que nós vemos também o impacto desses avivamentos que aconteceu na política, na economia e também na cultura? Nós vamos ler aqui, vamos citar algum exemplo aqui do que aconteceu nos Estados Unidos. Toda a nossa volta é impactado quando há uma mudança, né, de postura, irmãos, em relação às coisas espirituais. Olha só, poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Efésios 2,14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Nós vemos isso também, irmãos, no avivamento aqui
através da vida de Seymour, né? Porque na época da escravidão ainda, os brancos não se assentavam, não aceitavam os negros se assentarem numa igreja junto com eles. E o avivamento, que é esse arrependimento do pecado, porque você tratar o outro de acordo com cor de pele, com o grau de escolaridade, com o grau de sua vida financeira, isso tudo, irmãos, é contra a palavra de Deus. E o avivamento, o verdadeiro avivamento, quebra todas essas barreiras e joga por terra todas essas coisas que não agradam ao Senhor. Então tem impacto, e teve impacto aqui também na vida dos nossos irmãos, que puderam também participar e cultuar ao Senhor e falar também em novas línguas, como todos os outros, se era uma situação que eles eram tirados. Eles não tinham essa oportunidade. Então aqui nós vemos como o Espírito Santo, irmãos, ele quebra barreiras. Ele lança essas barreiras, irmãos, que é coisa do adversário. Nós não nos tratamos segundo títulos e nada. Nós somos todos, irmãos, filhos do Senhor. Nós estamos diante do Senhor. A graça é para todos. Então não há divisão por cor, irmão, por raça, e nem por vida financeira, pela minha cultura, pelo que eu conheço, pelo estudo. Não. Nós somos todos servos do Senhor. E esse avivamento que ocorreu, jogou por terra toda essa forma contraditória, né, de dizer que nós amamos a Deus, sendo que a gente não consegue amar o nosso irmão, e as diferenças que há entre nós. Agora vamos para o subtópico 2, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Provérbios 26, 20, a parte A. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo, ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Irmãos, é com muita pressa que nós precisamos buscar este avivamento, porque nós temos vivido isso neste tempo. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de falar sobre pecado, disso não ser algo que o Senhor queira em nós, e nem nós conviver com o pecado. Então, nós temos, irmãos, que, através da palavra de Deus, confrontar o pecado e levar a cada um, irmãos, a compreender que é necessário um arrependimento das nossas posturas, das nossas crendices que invadiram, né, querer misturar isso com a palavra de Deus. A prosperidade está acima da salvação, a busca por coisas da terra está acima do desejo de buscar coisas espirituais, de estar pronto para a volta de Cristo, porque desta terra nós não levamos nada. Então nós não temos que ficar preocupado em uma busca desenfreada e tão envolvido com as coisas dessa terra, porque tudo vai passar. Nós precisamos viver, trabalhar, nós precisamos, irmão, dessas, são coisas que nós necessitamos, mas não são a fonte, o propósito, o foco da nossa vida. Né? A palavra de Deus, e Jesus vai nos dizer que quando nós buscamos o reino, as demais coisas são acrescentadas. Então a inversão de valores, a relativização do pecado, então tudo isso tem feito com que seja aceito situações e formas de se proceder que não condiz com a palavra, não condiz com o que Cristo nos ensinou, não condiz com quem Cristo falou. Então nós precisamos voltar aos princípios da palavra, que são os valores perdidos. Nós temos que resgatar, como aqui nós lemos aqui, como que fica a geração após o avivamento. Se não houver aquele que mantenha a ordem, que mantém os princípios,
vai novamente ocorrer este esfriamento, esse distanciamento da palavra do Senhor. E isso não pode ocorrer, meus irmãos. Nós temos que nos manter puros, íntegros, preparados, pregando o verdadeiro evangelho da graça, mas do arrependimento, né, da coroa de glória, mas também antes da cruz, de cada um carregar a sua cruz. Nós temos que falar a verdade, porque prometer e ficar pregando sobre reino da terra não está, irmãos, ligado à palavra de Deus. Nós falamos do reino de Deus, de princípios que mudam a vida de qualquer pessoa, que mudam a história na sua essência. Há uma mudança de mentalidade. E quando não há mudança de comportamento, de mentalidade, de posicionamento, não ocorreu um verdadeiro avivamento. É necessário voltar aos princípios, meus irmãos? E eu vou deixar aqui alguns avivamentos que ocorreram e de homens, de Deus aqui que foram levantados por Deus em seu tempo. A gente falou de alguns da nossa revista, eu só apenas vou complementar para fechar aqui a nossa aula de hoje. O Jonathan Edwards, que foi um avivamento que aconteceu, irmãos, no seu tempo, em 1703, entre 1703 e 1758, ao qual ele viveu, que ele pregou um famoso sermão, pecadores na mão de um Deus irado. E ele espalhou esse sermão, chocou as pessoas, meus irmãos. A presença do Espírito Santo foi tão grande que se espalhou, irmãos, esse avivamento por 13 colônias e até a Inglaterra. Ele era, meus irmãos, um filósofo teólogo americano, Então ele se formou, estudou, era um jovem também que se deixou ser usado pelo Senhor. E aqui na sua biografia ele diz que este sermão foi precedido por 3 dias de oração e jejum. Então houve um preparo, uma entrega. Tudo aquilo que nós vamos fazer, irmãos, para o Senhor, seja o que for, tem que ser com amor, tem que ter preparo, tem que ter entrega. Você tem que se envolver e se dedicar àquilo. Porque quando você se dedica de coração e tudo aquilo que você crê, irmãos, olha que coisa linda no tempo dele, o que aconteceu. John Wesley, que foi o fundador do movimento metodista, também usado no seu tempo, para trazer um avivamento, que também viveu ali 1703, 1791, entre este tempo. Então, meus irmãos, todo o incômodo que esses homens viveram, percebendo que estavam vivendo num tempo onde não estava condizendo com a palavra, eles foram despertados e trouxeram o despertamento. Também nós vemos aqui Charles Finney, que publicou seu livro Conferências sobre o Avivamento. Convertido aos 29 anos, seu nome está ligado como nenhum outro ao movimento avivalista, como um irmão que foi usado pelo Senhor no seu tempo, ali nos Estados Unidos, meus irmãos? E com isso trouxe também o avivamento no seu tempo. E uma curiosidade, irmãos, sobre a biografia dele, que na época que ele vivia, onde ele ia e aonde ele passava, onde ele pregava, as pessoas sentiam essa forte necessidade, meus irmãos, de confessar os seus pecados, de ir atrás, de querer Cristo. E um repórter investigava a vida dele, de Charles Finney, para entender como é que ele fazia isso. Mas não era ele, meus irmãos? É o Espírito Santo em todo o tempo que atua. Nós só somos uma voz. Nós temos que ter a ousadia de se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui o Charles Spurgeon, também conhecido como o príncipe dos pregadores, que no seu tempo também ganhou muitas almas. Aqui a sua biografia vai dizer que mais de 10.000 almas ele ganhou para Cristo. E desde novo também, aos 20 anos, ele ficou conhecido como o menino pregador por todo o país. Irmãos, olha que coisa linda que Deus pode fazer através de pessoas, irmãos. Que hoje aqui eles são conhecidos, mas eram pessoas que tinham suas vidas cotidianas, vivendo, pessoas, gente como a gente, servos de Deus como a gente, mas que estavam ali levando a palavra de Deus a sério, se comprometendo com o tempo que o Senhor os levantou, com o tempo que eles estavam vivendo. E essa responsabilidade agora é nossa.
Nós estamos vivendo aqui neste tempo e nós temos que estar preocupados, orando, buscando ser esse agente também usado por Deus para trazer um avivamento e manter, irmão, essa chama do evangelho, da palavra de Deus viva na nossa geração. Irmãos, olha, o versículo que ele ouviu e que trouxe ele ali para perto de Jesus está em Isaías 45:22, está na biografia de Spurgeon. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. E ao escutar este versículo, ele se rendeu aos pés do Senhor. Nós vemos Moody também, irmãos, em 1837 a 1899, que deu muita ênfase ao evangelismo pessoal. Então, cada um Deus usou para algo, para viver e para reavivar algo que estava sendo perdido. E aqui estava falar, né, de forma pessoal, de fazer visitas. Na sua biografia diz que ele fazia mais de 150 visitas por dia. Ele tinha como uma regra para ele diária, que ele não dormia, não passaria em branco aquele dia, se ele não ganhasse uma vida para Jesus. Olha que compromisso que ele assumiu diante do Senhor. Então, todo dia ele tinha que fazer a visita, ele tinha que falar do amor de Deus para alguém. Ele não dormiria sem ter falado do amor de Deus para alguém. Esse é o nível de comprometimento, né, meus irmãos? Que esses homens tiveram e fizeram história no tempo em que eles viveram. Então, que nós possamos também ter esse comprometimento e nos comprometermos de buscar e falar do amor de Deus, de falar contra o pecado, e também anunciarmos as boas novas, que temos boas novas, o evangelho é boas novas da parte de Deus, que nós somos pecadores, porém a graça foi nos ofertada, e nós temos aqui, irmão, Jesus, de braços abertos, né, que nos recebeu, né, ele é o nosso presente, a gente não merece, mas o Senhor nos deu. Então entra pela porta da graça, receba essa oportunidade na tua vida, continue, irmãos, vivendo os valores do reino, guardando a palavra dentro da sua casa, através da sua vida, testemunhando também do amor de Deus e daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e também na minha vida. Vamos para a síntese do tópico 3. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico. E a conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Amém, meus irmãos? Vamos buscar mesmo novidades, coisas espirituais para as nossas vidas, nos enchermos da presença do Senhor, para sermos esses instrumentos aqui no nosso tempo, na nossa geração. Amém, meus irmãos? Você é esse instrumento do Senhor. Você tem essa responsabilidade e eu tenho essa responsabilidade neste tempo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.